Bom, bom, tem gente perguntando que hora que é minha prova e tem gente perguntando que dia que é minha prova. Ah, tá. Bom, eu espero que isso seja brincadeira, né? Aham. É, realmente. Ai, ai. Bom, meninos, bora sem perda de tempo, porque além da gente ter ficado sem aula na semana passada, hoje, né, nós temos só uma aula, porque a outra é prova, né? Então, eu quero, vocês, né, que devem ter acompanhado lá na plataforma, eu coloquei, inclusive, várias coisas. Coloquei sobre a prova, coloquei coloquei sobre, inclusive, exercícios que eu sugeri para vocês fazerem, né? A, a, as orientações para a prova como um todo serão 5 questões, valendo 100 pontos, valendo 10, né? Porque literatura eu sou sozinho. Ah, essas 5 questões, 3 são objetivas, 2 são discursivas, beleza? E a matéria já tinha postado, eu postei de novo, né? Falei as páginas dos exercícios para vocês fazerem, né? Naturalismo, simbolismo e, obviamente, o homem de giz, tá certo? A prova não está difícil, certo? Eu acho que não. Acho que se você acompanhou direitinho as aulas, né, e deu uma estudada, você não vai ter maiores problemas, certo? As questões do livro, cada questão vale 2, certo? Cada questão vale 2 pontos. Ah, aí, e é isso, né? Na semana retrasada, a gente chegou, né, para falar as coisas mais importantes sobre o Homem de Giz, já falamos sobre, né, a questão do narrador não confiável, falamos sobre a maneira como a C.J. Tudor, né, que é a autora, vai trabalhar com os 2 elementos que, inclusive, eu fiz uma crítica sobre isso, né? Que na verdade, ela vai trabalhar com um elemento quando ela poderia trabalhar mais com outro elemento. Ela trabalha muito com os decoys, certo? Que são aquelas iscas, aquelas pistas falsas, aquelas coisas que nos induzem a acreditar numa coisa, quando, na verdade, essas coisas não são relevantes. Isso, para mim, né, é um problema sério do livro, certo? Assim, a construção da própria narrativa é baseada num decoy. O livro se chama O Homem de Giz, certo? É, pessoal que tá dando bom dia agora, tá chegando agora, gente? Como é que é isso aí? Bom dia atrasado para quem está chegando, dando bom dia no meu jardim. Vai lá. É, então, os decoys, né? Que basicamente o título é um decoy. Porque a gente fica o tempo todo pensando que essa questão dos homens de giz, ou que do homem de giz, está relacionada a alguma pessoa específica, provavelmente o assassino, certo? E que isso seria algo utilizado para a resolução da trama e tal. E a gente vai perceber que, na verdade, né, os homens de giz são desenhados em vários momentos por várias pessoas diferentes, com intenções distintas e não tem um fio condutor. Né? Não tem um fio condutor para os homens de giz. Assim como existe uma tendência, toda vez que vai se fazer uma descrição sobre o Sr. Halloran, certo? Ele que veio de fora e aquela coisa toda, e muito pálido, muito branco, e aquela coisa toda. E várias vezes o Ed próprio deixa meio que sugerido que o homem de giz poderia ser o próprio Sr. Halloran. Né? E de repente, não é nenhuma coisa nem outra. Não tem algo que seja dentro de um fio condutor, de um modus operandi de um assassino em série, certo? E também não é o Sr. Halloran, ou seja, são várias coisas que, vários motivos. Uma hora é a Nick que vai sujar, que vai fazer os desenhos na igreja, que é uma coisa que fica sugerida, mas não fica explícita. Nos momentos lá de bebida mais sonambulismo do Ed, em que ele vai ter aqueles pesadelos misturados com coisas que ele está fazendo semi-acordado, ele vai fazer aqueles negócios também.
o próprio Mickey vai fazer esses desenhos também. Ou seja, todo mundo faz esses desenhos por algum motivo em algum momento na narrativa, sem que isso signifique algum fio condutor que nos leve à solução do mistério, né? Que, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com nada disso. Certo? O que esses homens de giz têm a ver com a história desse reverendo maluco, certo? Que fazia das suas jovens seguidoras, né, suas amantes. Né? Não tem nada a ver. Então, isso é o que a gente chama de decoy. É aquilo que é feito para enganar o leitor, o que particularmente me irrita muito, porque isso não trabalha com a inteligência de quem está lendo, trabalha com enganar o leitor. Tá certo? E falei para vocês que o contrário desses decoys é uma coisa chamada arma de Chekhov, certo? Também chamado objeto de trama, também chamado no cinema de MacGuffin, que são o quê? Esses elementos que, colocados ao longo da trama, aparentemente não parecem ser tão importantes e que, de repente, são fundamentais, né? Ressurgem num determinado momento da trama como algo fundamental para a solução do mistério que ali está, certo? Essa ideia de arma de Chekhov, só para lembrar, o Chekhov ele foi um escritor, um roteirista, um dramaturgo muito famoso. Uma das obras mais famosas dele é uma peça de teatro chamada Gaivota. E na ideia da arma de Chekhov, porque ele fez muito trabalho de teoria, né, teatral, de teoria da construção literária, da construção narrativa e tal. E aí ele coloca essa ideia seguinte: se um rifle, o exemplo básico que ele dá é disso. Se um rifle aparece em uma narrativa, seja numa peça de teatro, seja num livro, em alguma hora esse rifle precisa ser usado. Porque se ele não for usado, ele não deveria ter sido nem mencionado ou ele não deveria nem ter aparecido na narrativa. Essa é a arma de Chekhov. Tá certo? Essa ideia de que você, para algo surgir na trama, tem que ter uma utilidade. Tá certo? Beleza. Falei para vocês também de duas reflexões, né? Uma crítica e uma reflexão que o livro faz, que isso sim eu achei bem interessante, que é a crítica, né, que ele faz, que a C.J. Tudor faz frequentemente, a questão da hipocrisia de cristãos que muitas vezes vão usar a ideia de amor, né, para, na verdade, semear discursos de ódio, preconceitos e etc., e de uma maneira ainda hipócrita, né, como a personificação máxima disso é óbvio, o reverendo Martin, certo? Que é, sem dúvida nenhuma, o vilão da história. Mas o vilão da história, mas o Sean não é também o vilão da história, não. O Sean é um vilão, mas não é o vilão. Gente, no final das contas, o livro ele é legal, ele é gostoso de ler, mas ele tem muitos novelos, ele não tem um foco, já, né? Porque assim, a gente passa o livro todo achando que a morte do Sean tinha a ver com a morte da menina lá, da Elisa, né? Lá a menina como é que chama? Twister, né? A garota do Twister. A gente passa o tempo todo achando que uma morte está ligada à outra. E não está. Né? Então, quer dizer, é muito difícil você imaginar o que acontece de verdade no livro, ser um fio condutor, né? Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, aquela coisa de um assassino meticuloso que vai fazendo as coisas e a gente tem que ligar os pontos, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, outra hora é outra coisa. Certo? Então, faltou para C.J. Tudor aí uma lição dos grandes mestres, como a Agatha Christie, no que se refere a essa questão de ter um foco e, a partir desse foco, você criar as migalhas, igual o Joãozinho e Maria, para a gente ir seguindo e tentando montar o quebra-cabeça. Se o quebra-cabeça são 3 quebra-cabeças ao mesmo tempo, né, fica complicado.
Né? Um é o da cabeça do Ed, o outro é das pessoas que vão intervir de alguma maneira, como o próprio Gavi Gordo, certo? Né? E o outro que é a história de verdade, que é a do Reverendo Martin. Então, fica você meio realmente o quê? Sem saber qual é. Né? Fica difícil você juntar as peças se as peças são de quebra-cabeças distintos. Então, mas assim, os pontos que eu acho mais interessantes do livro. Primeiro, essa questão da crítica que é feita à hipocrisia, uma crítica que eu acho que é muito interessante ser feita nesse momento em que nós temos, mais uma vez, tantos confrontos, né, ideológicos, certo? E tanta coisa acontecendo, né, gente, nesse universo das religiões. Cada hora você tem uma pessoa ligada aí à religião fazendo alguma coisa que não é nada cristã, né? Ao mesmo tempo, tantas outras sendo extremamente é, ah, em outro momento, as pessoas, líderes religiosos, sendo extremamente antiéticos e preconceituosos, né, como recentemente aí aconteceu. Não é a primeira vez que aquela senhora, né, Ana Paula Valadão, fala coisas ilegais, criminais. Ela está correndo risco de ser presa, e eu acho que ela deveria, sinceramente, certo? Porque ela desfia os preconceitos e a ignorância dela sem papas na língua, certo? Então, uma hora isso precisa acontecer. Nós não vivemos na Idade Média mais, certo? Nós não vivemos mais na Idade Média. Eu acho que qualquer pessoa que acredite que ainda está na Idade Média precisa ou acordar que não está mais na Idade Média ou ser responsabilizado penalmente por acreditar que está na Idade Média, certo? Não dá, é indefensável. Eu sinto muito, sabe? Indefensável. Sabe? Gente, os maus cristãos, eles os maus cristãos, eles sujam a barra dos bons cristãos, sabe? É triste isso. Eu tenho muitos amigos que são cristãos, né? Eu tenho uma amiga que é uma cristã fervorosa, uma das minhas melhores amigas, minha comadre, certo? E eu sei que ser cristão não significa ser isso. Mas as coisas estão tão distorcidas que ser cristão no Brasil, principalmente no Brasil em que você tem tanta polarização, né? Ser cristão virou você muitas vezes ser preconceituoso, você ser extremista, você ser ultraconservador. E ser cristão não é isso. Se tem uma pessoa que não foi extremista e que não foi ultraconservadora, foi Cristo, né? Então é muito louco isso. Tem o pessoal falou, Jesus é tão legal, pena que o fandom estraga. Então, e no livro fica muito clara isso eu queria até depois saber, eu não cheguei a pesquisar mais a fundo, se a C.J. Tudor, ela tem algum passado, né, de infância, de adolescência, dela ter criado algum tipo de ressentimento, algum tipo de ranço em relação aos cristãos, porque é recorrente no livro essa crítica que ela faz. Toda hora, né? Se a gente for pegar aqui, né, gente? Olha só. Deixa eu até compartilhar aqui com vocês. Chance. Né? Ali. Em meio à narrativa, né, os muitos comentários críticos à religião, mas acho que nem tanto a religião, é mais aos cristãos, entre aspas, né? O amor cristão. Eu botei aqui na página 68. Na página 68, você vai ter quando as meninas, o pessoal está na porta da clínica, certo? Uhum. É,
Aí parei a bicicleta, aí o Ed contando, né? Parei a bicicleta e os observei. Depois da briga na festa de Gabi Gordo, meu pai tinha conversado comigo e eu soube um pouco mais sobre o que acontecia na clínica da minha mãe. Mas ainda assim, aos 12 anos, não é possível compreender por completo a grandiosidade de um assunto como o aborto. Eu só sabia que minha mãe ajudava mulheres que não podiam cuidar de seus bebês. Acho que não queria saber mais do que isso. No entanto, mesmo sendo criança, senti a raiva, o veneno dos manifestantes. Algo em seus olhos, a saliva que espumava da boca, a maneira como brandiam os cartazes como armas, entoavam um monte de coisas sobre amor, mas pareciam cheios de ódio. Então, aqui fica muito, muito claro como, né, a autora vai falar dessa dicotomia da ideia do amor cristão, na verdade, tão recheado de veneno e de ódio naquelas palavras, naquelas manifestações e naqueles discursos. Certo? Lá na página 129, você tem um outro momento que isso acontece. Quando vai falar lá dos manifestantes do reverendo Martin, e aí coloca os nomes deles, né, de anjos de Enderbury, né? Escolha a vida, parem aos assassinatos, diga não ao assassinato legal. Gente, eu estava lendo isso aqui na época daqueles manifestantes na porta da clínica que não queriam aceitar o aborto da menina que tinha sido estuprada aos 10 anos de idade. E isso ecoou na minha cabeça de uma forma muito, muito assim, sabe? Eu falei, realmente a vida imita a arte imita a vida mesmo, e é complicado. Vai lá. Era assim que os manifestantes se intitulavam, Anjos de Enderbury, o que acredito ter sido ideia do reverendo Martin. Eles não se pareciam nada com anjos. Sempre pensei em anjos como criaturas calmas e serenas. Os manifestantes tinham rostos vermelhos, furiosos, gritavam e cuspiam. Novamente a ideia da imagem de ódio, de veneno, né? Analisando em retrospecto, acho que assim como a maioria dos radicais, eles acreditavam estar fazendo a coisa certa, trabalhando em prol de um bem maior, o que servia de desculpa para todas as coisas erradas que faziam em nome da causa. Certo? Aqui ainda existe um complemento, né, da crítica que é feita, que é a ideia do problema que existe no radicalismo. O radicalismo como uma forma de acentuar e de muitas vezes justificar as coisas, os absurdos que uma pessoa comete em nome de uma suposta causa. Tá certo? E essa ideia, ela se perpetua quando o Ed se vê entrando na igreja meio que quase que automaticamente, e ele fica ali olhando para as imagens e aquela coisa toda, para Cristo ali na cruz, e aí vai chegar a vigária, né, na página 139, e aí eu me levanto e me despeço de São Tomé. Quando me viro para sair, vejo algo se mover. A vigária, uma mulher gorda e loura que gosta de usar botas com a bata sacerdotal. Já a vi pela cidade. Parece ser bem legal para uma vigária. Ela sorri e diz: encontrou o que precisava? Talvez a igreja agora de fato pareça mais como um shopping center do que imaginei. Infelizmente, meu carrinho continua vazio. Ainda não, respondo. Então, é muito louco isso, porque assim, o livro ele é um thriller, né? Ele é um suspense, que a gente fica imaginando se tem até possibilidades de ir para o terror, né? Para o sobrenatural. Mas, no entanto, onde ele é mais bem sucedido são em comentários que não têm a ver exatamente com a trama, né? E que envolve essa narrativa, esse subtexto de crítica ao radicalismo, né? Disfarçado de causa e de amor e de ideologia cristã, né? Dessas pessoas. É onde o livro é mais bem sucedido. Tanto que é por aí que o livro chega, né? Fazendo esses comentários, fazendo essa crítica ao radicalismo, essa crítica ao fundamentalismo, ele vai chegar
né, no vilão máximo, que é o líder de toda essa hipocrisia que é mostrada. Certo? Por aí, o livro tem um fio condutor. Certo? Parece na verdade, que é aí que estaria a história principal. Certo? Porque no que se refere realmente à questão do homem de giz, etc, 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 o livro não tem um fio condutor. Certo? Concordo com o que o senhor falou sobre a falta de conexão entre os casos. Enquanto li o livro, imaginei mesmo que os casos eram independentes, uma vez que muitos personagens tinham motivo para cometer cada um dos crimes, praticamente ninguém tinha álibi que o livro é narrado em primeira pessoa, além do senhor ter comentado que há muitos distratores, né, os decoys, na trama. Exatamente. É, sabe? Então, e aí finaliza, né? E a identidade do assassino, que além de assassino, é um estuprador. E aí vai finalizar a cereja do bolo desse discurso todo, né? Ou dessas entrelinhas, todo esse subdiscurso que é feito pelo livro, colocando a ideia da hipocrisia máxima representada pelo reverendo Martin. Certinho? E aqui eu situei aqui para vocês, né, gente, alguns momentos. Eu até comentei isso na aula passada, quando o Ed vai falar, as pessoas podem, às vezes, gostar de pegar alguma coisa. Não pega coisa grande, pega uma coisa pequena, às vezes só uma caneta. Né? Ele está supostamente dando um exemplo, mas ele está falando, na verdade, de coisas que ele pegou. Né? Ele entrou na casa do roubo para pegar coisas lá. Né? Então, quer dizer, então ali já fica aquilo que eu comentei na aula passada, de meio que quase que evidente que se alguém pegou essa cabeça, provavelmente foi o Ed, por sua mania de colecionar. Beleza? E aí tem dois momentos aqui que eu acho interessante. O que significa a verdade, está na página 157. Que ele coloca assim, ó. Achamos que queremos respostas, mas o que de fato queremos são as respostas certas. É a natureza humana. Fazemos perguntas esperando que nos digam a verdade que queremos ouvir. Olha aí, gente, né? Hoje a gente está vendo isso demais. Esse livro, os comentários desse livro, gente, são muito atuais. Isso aqui é exatamente o campo das fake news, né? As pessoas, elas querem acreditar naquilo que comprova aquilo que elas já acreditam e com aquilo com que elas concordam, né? Por isso se produz tanta mentira, tanta fake news, e tanta gente acredita nessas fake news. Por quê? Porque elas, apesar de não serem fatos, elas comprovam aquilo que as pessoas querem acreditar. Certo? Então, a verdade ela é bacana quando a verdade dá as respostas certas, né? O que é a resposta certa? É aquilo que eu quero ouvir. O problema é que não podemos escolher nossas verdades. A verdade tem o hábito de simplesmente ser a verdade. A única escolha que temos é de acreditar nela, de acreditar ou não nela. Isso aqui é muito legal também. Certo? Raul, você gostou muito mais dos comentários, das críticas e das reflexões fora da trama do que da resolução da trama, mas assim, disparadamente. Disparadamente, gente. Disparadamente. Essa outra parte aqui que fala na página 243, eu me lembro que na aula algum de vocês falou: nossa, Raul, me deixou deprimido aquele negócio lá, daquela reflexão sobre o loser, sabe? Sobre a vida comum. É muito, bem assim, sabe? Melancólico mesmo, quando ele vai falar sobre o que é a vida da maioria das pessoas, né? Aquela ideia de viver de forma pequena, né? De não se destacar em nada e não ter uma vida de destaque, de não ter feito nada de relevante. E isso é interessante observar, porque ainda mais quando você tem essa
essa pegada da sociedade ocidental capitalista, que muito representada pelos Estados Unidos, mas também pela Inglaterra, né, pela própria Alemanha e tal, mas muito nos países anglo-saxões você tem essa questão do o que você fez da sua vida, né? A questão do loser e tudo mais. E a reflexão que o Ed ele se torna, né, uma coisa que eu, né, até comentei, acho que nessa aula, não sei se não sei se foi aqui, não sei se foi. Se foi, me fala. É uma coisa que eu acho muito complicada, gente. Vocês já perceberam que em literatura adolescente, que série adolescente e filme adolescente, com exceções, claro que tem exceções, certo? Professor de ensino médio, tudo é visto como gente frustrada que não conseguiu fazer mais, né, do que queria na vida e virou professor. Gente, eu acho isso um desserviço tão terrível. É um desserviço tão terrível que perpetua tantos estereótipos, sabe? Eu falei na aula passada, né? Isso, né? Isso porque não é verdade, sabe? Então é complicado. E assim, o fato do Ed ter virado professor e ser uma pessoa frustrada é mais uma peça nessa pirâmide de estereótipos que se faz sobre o que é ser professor. Pô, vive se falando que precisa, né, valorizar professor, mas mesmo na própria literatura, né, ainda existem esses estereótipos de colocar o professor como um sujeito frustrado. Vai, se precisa valorizar o professor, então ser professor não pode ser algo frustrante. É muito esquizofrênica a relação que a literatura, o cinema tem com os professores, porque você vai ter outros filmes e outras séries que mostram os professores como verdadeiros heróis, né? Tem uma série espanhola chamada Merli, que é o nome do professor, que inclusive é maravilhosa, sensacional, Netflix, inclusive, que pega esse outro lado. Então, você tem, mas esses estereótipos, eles permanecem, né, acontecendo na condição de quem é professor. E aí vem na página 243, isso que eu achei assim, bem triste, né? Olha só. Às vezes, acho que em última instância, tudo que nos esforçamos para conquistar na vida é útil, é inútil. É inútil. Trabalha-se muito para comprar uma casa. Olha só. Trabalha-se muito para comprar uma casa grande e agradável para a família e dirigir o modelo mais moderno de 4x4, destruidor de pastos. Até que as crianças crescem e se mudam. Então, trocamos o carro, né, por um modelo menor, ecológico, talvez com espaço suficiente para um cachorro na parte de trás. Depois nos aposentamos e a grande casa da família se torna uma prisão de portas fechadas e salas empoeiradas. O jardim, que era ótimo para o churrasco, dá muito trabalho. E a essa altura, nossos filhos já estão fazendo os próprios churrascos. Assim, a casa também fica menor. E talvez mais cedo do que imaginamos, é preciso cuidar de nós mesmos. E nos convencemos de que foi bom ter nos mudado naquela época, porque cômodos menores são mais difíceis de serem preenchidos com solidão. Se tivermos sorte, morreremos antes de, mais uma vez, sermos limitados a ocupar um único quarto, dormindo em uma cama com grades de proteção, incapazes de limpar a própria bunda. Meu divino Pai Eterno, que depressão. Nossa Senhora! Né? Essa ideia de você expandir os espaços à medida que você está fazendo a sua vida, né? Eu tenho que sair do meu quartinho, né, de criança, de adolescente, aí eu vou morar num apartamento pequeno ou numa casa pequena, aí agora eu vou me casar e aí, então eu preciso, né, de uma casa maior, de espaço maior, de um quintal maior. Aí esses filhos vão crescer e aí a casa que antes era perfeita para a família ficou grande demais, dá trabalho demais. E aí os filhos não vêm mais para os churrascos que você quer fazer naquele quintal imenso onde eles passaram a infância, porque agora eles estão fazendo os próprios churrascos com os amigos e com a família. E aí você vai entendendo a necessidade de diminuir o espaço novamente, até que, se você tiver sorte,
você não vai precisar voltar para o espaço de um único quarto, né? Numa cama com segurança, né? Lembra o berço, né? Como se você voltasse para o berço aqui, certo? No final, você volta para uma cama com proteção. Minha nossa senhora! Pegar uma pessoa da minha idade aí, nos 40 e tantos anos de idade, e que tiver com depressão, ler esse negócio aqui, pulo do prédio. Tá doido aí. Né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Não, a questão não é nem de concordar, Gustavo. Isso é um ciclo que acontece com a maioria das pessoas, né? E eu acho que é super importante que, né, assim, é claro que para muita gente isso basta, certo? É um ciclo normal, né? Eu vivi a minha juventude, agora eu vou viver pelos meus filhos, agora meus filhos estão todos encaminhados, eu quero menos trabalho e viver uma vidinha confortável até ficar velho e morrer, certo? Para muita gente é esse realmente o ciclo da vida e beleza, as pessoas estão satisfeitas, ou pelo menos relativamente satisfeitas com isso. Agora, você percebe na narrativa né, que envolve o próprio Ed, né, que é o narrador em primeira pessoa, o quanto ele é frustrado em relação a isso. E eu acho que muito disso é a voz da própria autora de pensar, né, em envelhecer dessa maneira. Certo? Eu olho para isso, eu tenho vontade de morrer. Certo? Deus que me livre. Né? Eu sei que tem coisas que são inevitáveis, mas, sabe, né, eu já faço questão desde sempre que não seja só isso, sabe? É muito pesado para ler, especialmente para determinadas pessoas. Exatamente. É meio 880, porque quando não é o professor que não é estressado, é do que fica sorrindo o dia inteiro e ganhando maçãs como se o mundo fosse pleno e belo. Ah, você falando que é outro estereótipo também, né? O professor que é meio alheio à realidade acha que está tudo bonitinho. Muito estereótipo, né? 880 exatamente porque são o quê? Estereótipos. E estereótipos não são profundos, não tem camada, não tem zonas cinzentas, não tem complexidade. É um estereótipo. Do lado é o personagem romântico, que é ou uma caricatura ou um herói. Certo. Acho que o fato do pai do Ed ser um escritor frustrado, fracassado, também foi um desserviço. Sim. Porque geralmente os escritores nessas histórias são fracassados, né? Eles geralmente são fracassados. Mas, assim, também é um estereótipo. Mas, assim, eu falo da questão do professor é porque assim, a figura do professor ela aparece demais, né, nas narrativas, certo? E geralmente ela vai ser mostrada de uma forma estereotipada. Mas então, Raul, enfim, no final das contas, o que você tem a dizer nos finalmente desse livro? Eu acho que ele é um livro, primeiro, ele é um livro bem escrito. Eu acho, inclusive, que tem algumas cenas desse livro que mostram que a C.J. Tudor ela não quer fazer concessões, ela não quer fazer concessões a escrever uma literatura necessariamente leve para agradar jovens escritores que querem histórias de suspense, né? As cenas como a cena do abuso sexual do Ed é uma das cenas mais incômodas que eu me lembro de ler nos últimos tempos. Que cena incômoda, que cena ela é explícita de uma forma que te incomoda, que te faz sentir nojo daquele Sean, sabe? É nojento aquilo, certo? Mas ao mesmo tempo a cena precisa ser mostrada daquela maneira para a gente entender o peso que o Ed carrega, o fantasma do Sean, chamando ele de cara de merda, né, a vida toda, nessa mente que já não é tão equilibrada que é do Ed, certo? Então, você percebe então que a autora tem essa pegada, ela consegue mostrar para a gente essa pegada dela. Ela consegue fazer, ela tem talento para construir climas,
a gente fica muito curioso para saber o que vai acontecer. Ela consegue, essa coisa de 86, 2016, a gente tinha uma agonia danada, porque toda hora ela deixa um gancho que a gente quer continuar naquele ano, e aí a gente volta para o ano que acabou o capítulo anterior, e a gente volta, não, mas eu preciso saber o que vai acontecer aqui. Então ela tem muito domínio sobre o interesse do leitor sobre a trama, certo? O que eu acho é que, assim, eu não li os outros livros dela, me falaram que o último dela, que chama As Outras Pessoas, eu vou falar que é um livro muito bom, certo? Eu espero que ela trabalhe melhor com a concepção da trama central, certo? Para ela não ter tantos distratores, não ter tantos decóis, certo? E conseguir fazer realmente uma trama que se alicerce a partir das coisas que são colocadas como elementos principais, como, por exemplo, os homens de giz, né? Tá certo? E é que no fim não se tem um final satisfatório, fica no ar que ele começa a esquecer das palavras. Não, mas eu gosto disso. Eu gosto do final aí. Não é um final feliz, mas eu detesto final feliz. O final é feliz até o momento em que se desmascara o Reverendo Martin, certo? Mas o fato de ele terminar o livro começando a esquecer algumas palavras, eu acho ótimo. Acho ótimo. Uma coisa que o Gustavo colocou aqui, meninos. A professora acha que esse livro teria se dado melhor como roteiro para a série. Na verdade, gente, hoje, a grande maioria dos livros, ela é voltada para principalmente a literatura para ser best-seller, essa literatura para ser comercializada em alta escala e tudo mais. Os escritores já fazem muitas vezes esses livros com a intenção de que esses livros sejam comprados por algum estúdio, ou pela Netflix, ou afim, ou coisas afins. Por exemplo, eu falei para vocês esse ano de um cara, que é o Rafael Montes, certo? Que eu tinha lido dele o Dias Perfeitos, né? Acabei de ler agora outro dele, chamado o Jantar Secreto. E assim, você leu, agora eu estou lendo Bom Dia Verônica. Bom Dia Verônica vai virar a série da Netflix, estreando agora dia 1º de outubro. Certo? E tanto o Jardim Secreto quanto o Dias Perfeitos, os direitos autorais já foram vendidos, os direitos de filmagem. Porque vai ser filmado, inclusive, em Hollywood. Certo? Tem um produtor brasileiro que está fazendo muito sucesso lá fora, que é o Rodrigo Teixeira. Ele produziu filmes como Me Chame Pelo Seu Nome, né, que até foi muito premiado. E aí Rodrigo Teixeira comprou os direitos de filmagem tanto do Jantar Secreto quanto de Dias Perfeitos e o Dia Verônica. Então, assim, e os livros do Rafael do Rafael Montes são livros em que você tem essa percepção de livros feitos para serem filmados. Sim, quem entende mais isso, gente, é o Dan Brown, o cara de Código da Vinci e Anjos e Demônios. Os livros parecem roteiros de cinema. Só que, no caso do Rafael Montes, no caso do Dan Brown e no caso de outros exemplos como esse, a gente percebe, parece que a gente está vendo um filme, mas a trama é mais centrada, né? Então, apesar de ser também cinematográfico, o Homem de Giz precisava de uma trama central melhor, uma trama central mais coesa, que não deixasse tantos distratores, tantos decóis assim. Queridos, na sexta-feira eu deixei uma porrada de pistas para vocês, certo? Eu fiquei de conversar com vocês, né, agora na aula, mas eu tinha que terminar de falar sobre o livro, né, fazer esses arremates finais. Então, nós vamos fazer o seguinte, quem quiser saber alguma coisa, eu sei que teve gente que já me mandou direct, certo? Eu vou responder lá, mas eu vou também, à medida do possível hoje, quem tiver alguma coisa para falar, porque nós estamos indo para os finalmente, tá certo? Nós estamos indo para os finalmente. Eu quero que vocês entreguem para mim o relatório, né, o relatório da coisinha, como é que chama aquilo? O relatório da trama, na quarta-feira. Que dia que é para entregar? Quarta-feira,
às 18 horas. Raul, meu grupo não sabe nada. Bom, primeiro vocês têm 2 dias para vocês conversarem mais entre si e tentarem trocar informações. Se o seu grupo acha que não chegou a lugar nenhum, né? Ou que não sabe tudo, se não saber tudo, beleza, dá para vocês tentar trocar informações para tentar fazer o quebra-cabeça. Beleza. Aí vocês vão entregar esse relatório. O que tem que ter no relatório? Um relatório por grupo. Vocês vão mandar para o meu e-mail esse relatório, colocando as respostas bonitinho de cada uma das perguntas da história. Tá certo? Tá? E aí, na quarta-feira, às 18 horas, vocês vão mandar para o meu e-mail. Não é às 17h55, não é às 17h57, é às 18, tá? Às 18, vocês vão mandar para o meu e-mail super anos 90, que é, eu estou colocando aí, Raul Majadas, yahoo.com.br. Raul, você tem um e-mail Yahoo? Ah, gente, eu sempre tive ele funciona, todo mundo sabe que esse é o meu, eu prefiro, né? Mas eu tenho Gmail também, tá? Gente, eu já paguei 3 minutos. Ainda existe e-mail do Yahoo e funciona, viu, Zé? Funciona normalmente. Queridos, então, a gente se vê daqui a pouco, provinha, tá? Abraço, beijo, até já.